Pronto? 80 anos, hein, velho? Quanta água já rodou aí embaixo dessa ponte. Mas a homenagem hoje é para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Como diz a música, o Senhor já foi meu herói, já foi meu bandido. E hoje é só gratidão que eu tenho no meu coração, e amor, e respeito. E que Jesus o envolva em luz, em paz, e que o Senhor consiga todos os seus objetivos. Porque é muito pouco diante do que o Senhor me deu na vida. Beijo, te amo! Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde, paz e prosperidade. Te amo, meu avô. Felicidades. Ô, meu tio, também te amo, viu? Ó, e se fosse escolher um pai para essa menina, seria o Senhor, né? Eu te amo. Mais que vencedor. Você, meu tio Zelito, é mais que vencedor. Viu? Por isso está completando mais um aninho. E que Deus multiplique esses anos com muitas felicidades, com muita saúde, com tudo de bom. Eu te amo, porque você é meu tio querido. Beijo, parabéns. Oi, meu tio, passei para te dizer que eu te amo muito, te desejo muita saúde, felicidade, que Deus continue te abençoando, te livrando de todas as maldades. Tá um pouquinho difícil com essa questão do Covid a gente fazer comemorações, mas o que importa é que estejamos todos bem. Um grande beijo, te amo muito. Oi, vovô, feliz aniversário. Oi, seu Zelito. Deus abençoe o senhor com muito amor, luz, paz. O senhor é uma pessoa muito especial pra gente. Te amamos bastante, tá bom? Deus o abençoe sempre. Feliz aniversário. Zelito, feliz aniversário! Tudo de bom, muitos anos. Mas eu vou querer o bolo, Bater mais viu? 80 anos. Muita saúde, muitos camarões dentro do navio pra gente comer. Linda, linda. Parabéns, Parabéns, feliz Deus aniversário. abençoe, Beijo. muita paz, saúde. Fala, baleia. E aí, lembra desse apelido? Era assim que eu te chamava quando eu era criança. Bem, algumas pessoas têm algumas frases pelas quais elas são conhecidas, né? Minha avó Angelina, por exemplo, tem a famosa frase "abençoa, Senhor". E a frase que eu sempre ouvi o Senhor falar desde que eu era criança, e que para mim é a frase que é a sua cara, é a seguinte: sempre que o Senhor quer falar algo que provavelmente não vai agradar aquela pessoa que vai ouvir, né? Ou quando o Senhor vai fazer algo que provavelmente não vai agradar algumas pessoas, ou alguma pessoa especificamente, o Senhor fala assim: eu sou diferente de todo mundo, eu sou todo diferente. Essas frases, para mim, são as frases que lhe caracterizam. E essas frases mostram, né, a sua autenticidade, a pessoa autêntica que o Senhor é. E para quem lhe conhece, como eu conheço há 50 anos, né, sabe que apesar de algumas vezes o Senhor falar algumas coisas, às vezes até sem muita necessidade, né, chegando até o ponto de às vezes se tornar um sem noção, digamos assim, sabe que o Senhor fala isso normalmente para o bem daquela pessoa, ou para consertar alguma besteira que alguém fez, ou para tentar consertar alguma situação. Essa autenticidade e o que está por trás disso, né, que é esse enorme coração que o Senhor tem, é que torna o Senhor uma pessoa diferente realmente da maioria das pessoas. E é por essa autenticidade e esse coração enorme que eu te amo muito. E por causa disso eu quero te desejar um feliz aniversário, falando como um conhecido meu aí, que essa data se repita até o Senhor enjoar, e que o Senhor tenha ainda muitos anos de vida pela frente. Feliz aniversário, meu pai. Eu te amo muito e muito obrigado por o Senhor existir na minha vida.
Um beijo no seu coração, nesse enorme coração que o Senhor tem. Valeu. Olá, meu pai, tudo bem? Feliz aniversário. Meu pai, eu lembro que nessa mesma data, no ano passado, eu eu comentei com o senhor, né? Nossa, meu pai, 80 anos ano que vem, né? O senhor vai comemorar? E o senhor falou assim, rapaz, meus 80 anos, vou comemorar sim. Vou fazer um festão no meu aniversário de 80 anos. E aí, desde aquele dia, eu comecei a preparar o discurso que eu faria na festa de 80 anos do senhor. E a minha ideia era contar um pouco da sua história, né, ali para as pessoas presentes. Iriam ter ali vários amigos que conhecem o senhor, mas que não sabem a sua história. Então a minha ideia era contar para eles um pouquinho da sua história, né, nessa data. Mas calhou, né, a vida que teve essa pandemia, a festa não pôde sair, e aí o meu discurso perdeu o sentido. Por quê? Porque a minha ideia, como eu falei, era contar a sua história para as pessoas que não te conhecem. Para as pessoas que olham para o senhor e eu tenho certeza que a maioria dos seus amigos, assim como eu, consideram o senhor um homem de sucesso. Mas eles não conhecem a sua história. E eles não sabem o quão homem de sucesso o senhor é. O quão vitorioso o senhor é, porque eles não conhecem a sua história. E a minha ideia era contar essa história para que eles pudessem ver e dizer assim, realmente, putz, eu sabia que Zé Lito era um homem de sucesso, mas não sabia que era tanto assim. Só que, como eu falei, né, a festa não aconteceu por conta da pandemia, e agora eu estou aqui falando, fazendo essa homenagem, né, para o senhor, e muito provavelmente, talvez, eu acredito, né, que o senhor deve estar assistindo aí esse vídeo com alguns dos meus irmãos e minha mãe. Então, meu discurso ele perdeu o sentido, porque não adianta eu contar a história do senhor para o senhor mesmo, que viveu ela, né, conhece muito mais do que eu, e se o senhor estiver assistindo com meus irmãos e minha mãe, eu sou o caçula, nessa família de 4 filhos, e todos eles conhecem o senhor muito melhor do que eu. Se a gente pegar a Jó, que é o que vem logo antes de mim, ele tem 5 anos a mais do que eu. Conhece o senhor pelo menos 5 anos a mais do que eu. Então, meu discurso, não adianta eu fazer um discurso que eu tinha planejado. E aí ele se perdeu o sentido. Mas, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, eu vou tentar aqui improvisar um discurso para o senhor. Tá? E essa vai ser a minha homenagem. E por onde é que eu vou começar, meu pai? Começar é que é o mais difícil, né? Depois que você começa, as ideias elas vão se conectando ali e a coisa vai fluindo. Mas começar é sempre o mais difícil. Então eu vou começar. Bom, primeiro eu vou começar pedindo desculpa se por um acaso eu me emocionar aqui, tá? Porque falar sobre o senhor, falar sobre, ainda que não a sua história do jeito que eu planejava, mas lembrar da história do senhor, porque eu vou ter que lembrar de algumas coisas aqui quando eu vou falar, me emocionam muito. Dito isso, eu também quero dizer, meu pai, que eu tenho muito orgulho do senhor. Eu tenho muito orgulho do senhor. O senhor é um dos meus heróis, né? É um dos meus heróis. Me ensinou muitas coisas. Eu acho que eu já falei, eu acho que eu já escrevi numa camisa que eu dei ao senhor, acho que presente Dia dos Pais, se eu não estou enganado, o orgulho que eu sentia, né, que eu sinto pelo senhor. E eu acho que uma das vezes eu também já falei olho no olho, não sei se o senhor lembra, mas eu acho que tenho quase certeza que tem uma vez, conversando lá em casa, eu comentei que eu tinha, né, muito orgulho do senhor, conversando no caso lá em casa, aí nessa casa aí que o senhor construiu em cima da farmácia. E eu tenho tanto orgulho do senhor, acho, isso agora eu nunca disse a ninguém, né? Estou aqui aproveitando, afinal 80 anos só acontece uma vez na vida, para falar, né? Eu tenho tanto orgulho do senhor, meu pai, mas tanto orgulho, que houve uma época da minha vida que eu não queria ter filhos. E as pessoas me perguntavam, Nino, quantos filhos você vai ter, né? Quantos filhos você quer ter? E eu dizia assim, rapaz, eu não vou ter filho não. Não, tem que ter filho, se não quero ter filho, não vou ter filho. E, na verdade, eu tinha esse medo de ter filhos, porque eu tinha medo, né? Eu tinha medo que o meu filho não tivesse de mim tanto orgulho quanto eu tenho do senhor. Então, por conta disso, por muito tempo da minha vida, eu não quis ter filhos.
E por que que eu tenho tanto orgulho assim do senhor, né? Quem talvez uma pessoa de fora olha assim, mas por que que ele tem tanto orgulho assim? E aí é o que eu falei. Talvez eles não saibam disso porque não conhecem a sua história. O senhor, eu aprendi muitas coisas com o senhor, como eu falei, né? Mas assim, eu não sei se é a mais marcante ou não, mas é a que pelo menos eu estou lembrando aqui agora. E eu aprendi com o senhor exatamente o conceito de herói que as pessoas falam, né? O conceito de herói que as pessoas falam herói é aquela pessoa que faz aquilo que precisa ser feito, desculpe, e arca com as consequências. E isso eu aprendi muito bem com o senhor. E é também o que eu também tento ensinar ao Noah. Eu lembro que uma vez o Noah, ele quebrou alguma coisa aqui em casa, eu não lembro o que foi. Noah, quando era menorzinho, era um cupim. E aí ele quebrou alguma coisa aqui em casa. E a gente perguntou, né, mas quem quebrou isso aqui? E só tem eu, ele e Tati, né? Esse meu amor foi você? Não. Pô, não foi Tati, não foi eu, só pode ter sido Noah. E aí a gente perguntou, né? Ele falou que não, assim com medo, né? E aí eu fui ensinar ele, né? Sem brigar, sem nada. Eu disse, filho, você precisa assumir as coisas que você faz. Papai sabe que você não quebrou de propósito. Então eu não vou botar você de castigo, não vou bater em você, bater não que eu nunca bati, mas você tem que assumir. Quando você fizer uma coisa, você vai dizer, opa, tem que ter a coragem de assumir, olha, foi eu que fiz, e arcar com as consequências daquilo lá. Tá? Aí ele até lacrimejou o olho, mas por que você está chorando? Ele falou, não, porque você está brigando comigo. Eu falei, não, eu não estou brigando aqui. Aí quando eu falo sério, uma outra coisa que eu puxei é o senhor, né? O tom de voz alto, e aí ele achou que estava brigando. Eu falei, não estou brigando. Então eu ensinei a ele exatamente o que eu aprendi com o senhor. Só que com o senhor foi melhor, porque eu aprendi pelos exemplos. O senhor nunca teve essa conversa comigo. Pelo menos, se teve, eu era tão pequenininho que nem o Noah que não lembro. Mas eu aprendi pelo exemplo. O senhor deu esses exemplos. O senhor mesmo não agradando, às vezes, muitas pessoas, às vezes não agradando ninguém, somente o senhor, né? O senhor faz aquilo que o senhor acha que é certo fazer. Não o que está certo, mas pode até não estar certo, mas é o que o senhor acha que é certo fazer. Então o senhor faz e o senhor está disposto a arcar com as consequências daquilo que está sendo feito. Ou certo ou errado, eu estou fazendo e eu sou homem para assumir isso daí. Isso foi uma das coisas, né, uma das várias coisas que eu aprendi com o senhor, né, a como ser homem, a como assumir as coisas que a gente faz. E além disso, né, tenho vários outros motivos e várias outras coisas que eu aprendi com o senhor. Então, eu falei que se as pessoas que estivessem na festa, né, se tivessem uma festa, as pessoas estariam lá, a maioria delas, se não todas, iria considerar o senhor um homem de sucesso. E aí eu quero falar, então, aproveitar esse gancho, né, e falar sobre o iceberg do sucesso. Alguns quadros chamam de iceberg do sucesso, outros chamam de ilusão do iceberg. Eu até gosto mais desse, da ilusão do iceberg. Por quê? Porque o iceberg, né, são aquelas enormes pedras de gelos que se despendem das geleiras, caem no oceano e eles ficam flutuando, vagando no oceano. Só que, por que é ilusão? Porque somente 10% do iceberg, da estrutura do iceberg, fica sobre a superfície da água. 90% fica sob a superfície da água. Então quando você vê um iceberg flutuando no mar, você pode até dizer, rapaz, olha lá aquela montanha de gelo, né? Mas aquilo lá é somente 10% do tamanho realmente do iceberg. 90% está abaixo da água, que ninguém vê. Então, o sucesso, né, a ilusão do iceberg é exatamente isso. Eu vou colocar esse quadro aqui na tela para que vocês possam ver. Então, tá aqui, ó, a ilusão do iceberg. O sucesso, ele é como um iceberg. Né? Isso é o que as pessoas enxergam. Então, quando as pessoas olham para o senhor, tá? O que elas veem, né? Quando elas olham para o senhor? Bom, Zelito, ele é um homem que construiu uma família estruturada, com 4 filhos trabalhadores, né? Honestos. Claro que não foi sozinho, tá? Tinha, né, minha mãe aí também, que estava junto ali, mas a ideia hoje aqui, o homenageado é o senhor, o homenageado é meu pai. Então, me perdoe, tá? Não estou tirando minha mãe da história, mas eu vou me concentrar na parte de meu pai. Mas saibam que a partir do momento que eles se casaram, né, nada foi feito
por ele sozinho. Foi feito também com a ajuda da minha mãe, inclusive sacrifícios, etc., que eu mais para frente vou falar um pouco. Mas nesse momento eu quero me concentrar em meu pai. Então a pessoa olha para o senhor e fala assim: Zelito é um cara de sucesso. Mas por quê? Poxa, olha só, ele tem 4 filhos, todos eles estudiosos, todos eles trabalhadores, todos eles honestos, não dão trabalho. Além disso, ele é uma pessoa de posses, né? Consegue comprar ali um carro do ano, se quiser um carro zero, tem ali uma casa na Tamandaré, construiu a casa ali onde é a farmácia, tem uma casa enorme na ilha, tem outros bens, enfim. Então a pessoa olha para o senhor e ele vê isso aqui, né? O sucesso, baseado nessas coisas que ele está vendo. Mas ele não sabe, e aí talvez alguns até pensam assim, mas ele deu sorte na vida. Não, o senhor não deu sorte não, e eu vou mostrar, né, para quem estiver vendo que o senhor não deu sorte e porque eu tenho orgulho do senhor, né? O senhor teve muita... Agora vamos falar sobre as coisas que as pessoas não veem. Persistência. O senhor veio lá, né? Então está aqui a persistência ali, é um homenzinho empurrando uma bola que deve ser pesada montanha acima. Para fazer isso, tem que ter muita persistência. E o senhor sempre teve, né? O senhor veio lá de Pujuca, um homem que trabalhou na roça, tem ali somente até a 4ª série. Hoje seria o quê? O 5º ano, né? Hoje seria o 5º ano, mas na época do senhor, também na minha, era até a 4ª série. Ali, aprendeu a ler, a escrever, a fazer contas, mas não foi muito além disso. E o senhor tinha um sonho. Aliás, essa é uma outra coisa que eu aprendi com o senhor e que eu gosto muito. E se fosse só isso, para mim, já seria motivo suficiente para ter orgulho do senhor. O senhor é um realizador de sonhos. E poucas pessoas na vida, meu pai, poucas pessoas na vida têm a chance de realizar os sonhos de quando eram crianças. Isso também eu aprendi com o senhor. Isso eu comentei com a Lil, né, quando o João me falou que ela tinha passado lá para ganhar a bolsa, ganhou a bolsa lá, lá nos Estados Unidos, numa escola lá dos Estados Unidos. E eu mandei uma mensagem para ela, falei assim: Lil, você é uma pessoa que também é uma realizadora de sonhos. Você está fazendo, na sua idade, o que a maioria das pessoas no mundo não consegue durante a vida inteira. E você, tão jovem, já está conseguindo realizar seus sonhos. E isso, né, de novo, eu não quero tirar os méritos da parte de Olga, da mãe, da família dela, eu não conheço, mas, de novo, meu foco é no senhor. Então, isso é uma coisa também que ela herdou do pai, né, e herdou também do senhor. Na hereditária, ela aprendeu, o senhor é um realizador de sonhos. E por que eu estou dizendo isso? Porque o senhor, como eu falei, um tabaréu, né, como a gente fala na gíria, lá da roça, de Pujuca, tinha um sonho de entrar na Petrobras. Eu lembro de pelo menos 2 sonhos, os quais o senhor comentava, né, e eu pesquei, né, e eu vi o senhor comentando e falei assim: meu pai conseguiu realizar os 2 sonhos ali. Um deles era entrar e se aposentar na Petrobras. O senhor dizia para todo mundo: rapaz, eu vou me aposentar na Petrobras. E para isso tem que ter muita persistência. Por quê? Porque, imagine, uma pessoa lá da roça, em Pujuca, que só tem até a 4ª série. Como é que vai conseguir passar na Petrobras? Então, hoje, talvez as pessoas falem assim: mas hoje ele não teria conseguido. Talvez, não sei, né? Provável. Até porque eu acho que para entrar hoje na Petrobras, ainda como vigilante, embora vigilante agora é terceirizado até, né, nem é mais parte da Petrobras, mas deve ter, imagino que seja preciso ter o 2º grau, pelo menos, né, e o senhor não tinha nem completado o 1º grau praticamente, né. Então, mas cada época, eles esquecem que cada época tem a sua dificuldade. A coisa é um progresso, né, as coisas vão ficando mais difíceis realmente, mas cada época tem a sua dificuldade. Naquela época do senhor tinha a dificuldade, e eu acho que não tem dificuldade maior do que, como eu falei, e eu volto a frisar, né, a pessoa que trabalhou a vida inteira na roça, só tinha até a 4ª série, tá? Não podia estudar muito, porque tinha que trabalhar na roça, e mesmo assim fez: olha, vou entrar na Petrobras e vou me aposentar. E o senhor conseguiu entrar, né? Entrou a princípio como cozinheiro,
que é uma coisa que, pelo menos o senhor sempre deixou claro que detesta a cozinha, não gosta de cozinhar, mas entrou como cozinheiro. Por quê? Porque o senhor colocou o seu sonho, né? E aí, de novo, eu volto lá no quadro de persistência, né? Que é aquele homenzinho lá empurrando aquela enorme bola montanha acima. Deve ter sido um esforço muito grande, mas o senhor colocou o seu sonho acima das dificuldades. O senhor não pensou na dificuldade, não. Putz, eu vou entrar como cozinheiro, detesto cozinha. Ah, não, não vou. Não. Meu sonho é maior. Eu vou me aposentar pela Petrobras. Nem que seja como cozinheiro, mas eu vou me aposentar pela Petrobras. E aí o senhor conseguiu entrar, né? Fez o concurso, passou, né? E aí essa é uma das histórias aí que eu também, motivo pelo qual eu sinto muito orgulho, né? O senhor nadava no rio, deu que o senhor tinha vermes, e o senhor não tinha dinheiro para se tratar. Então as pessoas falam assim, ah, ele deu sorte, né? Você sabe o que é você não ter dinheiro para comprar um remédio de verme? Se você acha que, se alguém, né, acha que o senhor teve sorte na vida, então eles não sabem o que é realmente persistência. O senhor não tinha dinheiro, né? Hoje para comprar, hoje a gente vê muito falar em vermectina aí, né? Tá na moda por conta do Covid. E o senhor não tinha dinheiro para comprar uma caixinha de remédio dessa para fazer o tratamento de verme. E aí a Petrobras te deu um mês para o senhor se tratar e voltar. Se desse de novo que você estava com verme, não ia poder entrar. E o senhor disse, rapaz, como é que eu vou fazer? Porque eu não tenho dinheiro para comprar o remédio de verme. E aí o senhor, né, uma das histórias que mais me emociona, que eu mais sinto orgulho assim, o senhor foi pedir fezes. Me perdoe a linguagem, foi pedir bosta para um tio de minha mãe, que o senhor sabia que tinha condições, provavelmente ele não devia ter vermes. Pediu bosta. Rapaz, põe um pouquinho de bosta aqui nesse pote que eu vou entregar como se fosse meu, porque eu não tenho dinheiro para poder fazer o tratamento. Depois que eu entrar, aí quando eu ganhar o dinheiro eu faço o tratamento. Mas eu não tenho agora. E essa pessoa, né, botou a bosta lá, as fezes no frasquinho, que o senhor entregou como se fosse do senhor, conseguiu entrar na Petrobras como cozinheiro e depois que entrou conseguiu fazer o tratamento. Entrou como cozinheiro sem saber cozinhar. Né? As pessoas dizem de novo, sorte. Rapaz, entrou, não sabia, mas o senhor muito inteligente, apesar de não ter escolaridade, mas muito inteligente, muito safo, como se diz. Quando a pessoa pediu lá ao senhor, Gelito, prepara imagino que devia chamar o senhor de Correia, né? Correia, prepara lá um pirê de batata. O senhor deve ter pensado, meu Deus do céu, que diabo é um pirê de batata? É a mesma coisa se alguém dissesse assim, Nino, prepara um caviar. Rapaz, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Tá? E aí a mesma coisa provavelmente devia ter sido com pirê de batata para o senhor. Nunca tinha comido, o senhor mesmo falou, nunca tinha comido pirê de batata, não sabia o que era isso, mas, como eu falei, muito inteligente, muito safo. E essa é uma outra coisa que eu aprendi com o senhor, né? A como ter confiança quando a gente vai falar as coisas. Eu lembro que o senhor e minha mãe sempre falaram que eu me saía muito bem nas entrevistas que eu fazia, porque eu sempre tive confiança. O senhor nos ensinou a ter confiança em nós mesmos. Tá? Como eu falei, faça o que é certo, faça o que você acha que é certo e arque com as consequências. Então eu sempre tive muita confiança em mim. Eu sempre tive confiança nas coisas que eu fazia. Então por isso que eu sempre me dei bem nas entrevistas, porque eu aprendi com o senhor. Mesmo quando eu não sabia, eu não mentia, mas eu falava com tanta confiança uma coisa de modo que pudesse sobrepujar essa falta de conhecimento que eu tinha. Então eu lembro de pelo menos 2 entrevistas agora. Eu lembro que quando eu saí da Maxitel para ir para a Telebahia, eu trabalhava na Maxitel como operador e fui fazer uma entrevista na Telebahia para desenvolvimento. São 2 coisas completamente diferentes. 2 áreas bem diferentes. E eu lembro que a pessoa perguntou lá, né? Mas eu estou vendo aqui no seu currículo que você nunca trabalhou com desenvolvimento. E eu disse assim, é verdade, mas eu sou bom de lógica, porque eu aprendi lógica na faculdade, e eu sou muito bom de lógica. Então, para trabalhar com desenvolvimento, o que você precisa é lógica. O resto é conhecimento da linguagem, para saber como é que faz os comandos lá, o for, o if, enfim, comandos da minha área. E isso realmente eu não sei, porque eu não sei qual é a linguagem que você está usando. Aí ele falou, ForGL. Eu falei, beleza, nunca ouvi falar de ForGL, mas eu já trabalhei, mas eu sou bom de lógica, como eu falei, e já trabalhei com outras linguagens. Então, para aprender o ForGL, é só a sintaxe.
que eu vou precisar saber. E eu falei com tanta confiança que o cara disse, porra, beleza, tá contratado. E eu tive colegas que foram lá, e chegaram lá, o cara, você nunca trabalhou com desenvolvimento. Ah, é verdade, eu não sei desenvolver não, eu nunca trabalhei com desenvolvimento, não sei desenvolver. E essas pessoas não passaram. Né? E a penúltima entrevista que eu fiz, antes de entrar agora na Volvo, eu fui era para entrar como terceiro na Telebahia, na Telebahia, desculpe, aqui na Telefônica, aqui era para voltar para Curitiba, eu estava em São Paulo e estava querendo voltar para Curitiba. E aí eu fui fazer uma entrevista, era para ser líder de uma equipe de automação. Era 17 pessoas, sei lá, acho que era 17, 18 pessoas. E aí, quando o recrutador, né, ele me procurou, ele falou que tinha essa vaga, eu falei, cara, eu nunca trabalhei com automação. E ele falou assim, não, mas é que a vaga é para coordenador do time, você vai coordenar o time. Eu falei, não, beleza, então tá bom. E aí, quando eu fui fazer a entrevista, a diretora da empresa, ela comentou comigo assim, Josilton, eu tô vendo aqui que parece que você trabalhou em todas as áreas de testes, né? E eu sabia que era uma pegadinha, porque eu nunca tinha trabalhado, eu trabalhei realmente em todas as outras áreas de testes, menos automação, que era porque ela queria. E eu falei assim, verdade, eu trabalhei em todas as áreas de teste, menos automação. E aí ela falou assim, mas a vaga que eu tenho aqui é para ser coordenador do time para ser líder, né? Coordenador do time de automação. E aí, a confiança que eu aprendi com o senhor, quando o senhor falou lá da cozinha, aí eu já vou voltar nesse assunto. Né? Eu estou fazendo uns paralelos para ver o que eu aprendi com o senhor. Então, a questão de confiança, eu falei para ela assim, olha, mas você está querendo o quê? Você está querendo um líder para o time ou você quer uma pessoa para automatizar? Se você estiver querendo uma pessoa para automatizar, realmente eu não sirvo. Agora, se você quiser uma pessoa para liderar o time, esse cara sou eu. E aí ela sentiu firmeza e disse, então você é o cara. E aí eu entrei e fiz um trabalho excelente lá, realmente, graças a Deus. E essa é uma outra coisa, depois eu falo também dessa história, que é outra coisa que eu aprendi com o senhor. E aí eu entrei, né? E aí eu estou falando tudo isso por quê? Porque foi o que eu aprendi com o senhor nesse exemplo da cozinha. Então a pessoa chegou e falou assim, Correia, prepara um purê de batata. E você disse, eita porra, que diabo é um pirê de batata? Nunca vi um pirê de batata na minha vida. Nunca comi, não sei nem que diabo é isso. Mas o senhor pensa que o senhor abateu? Provavelmente o senhor, talvez ali, né, tenha ficado, rapaz, agora o bicho vai pegar. Mas o senhor, né, com toda a segurança, falou assim, ok, onde estão os equipamentos, onde estão os materiais? Aí a pessoa começou a falar, a batata tá ali, o espremedor de batata tá ali, o sal tá ali, o leite tá ali, e o senhor, né, como eu falei, muito inteligente, apesar de não ter escolaridade, muito inteligente, fez, bom, eu não sei que diabo é um pirê de batata, mas eu sei que tem batata, eu sei que tem espremedor, então eu vou ter que espremer batata, tem sal, e tem leite, e tem manteiga, né, e a manteiga estava ali também, e tem manteiga. Agora, como que eu vou misturar isso daí? Eu não sei, mas já sei que os ingredientes estão ali. E aí o senhor tinha acabado de sair da marinha, aí agora, né, algumas pessoas podem dizer assim, aqui foi sorte. E eu vejo como a providência de Deus, né, eu vejo como uma intervenção divina ali, né, porque o senhor estava batalhando pelos seus sonhos, o senhor estava se esforçando, e aí tem uma frase, apesar de não ser bíblica, que minha mãe gosta muito de falar, né, de que Deus fala, né, faz por ti que te ajudarei. E o senhor estava fazendo por ti. O senhor tinha batalhado, tinha se esforçado, tinha conseguido entrar. E aí, o senhor tinha acabado de sair da marinha e precisava carregar um saco de batata. E normalmente, né, nós falamos o quê? Me ajuda aqui a carregar esse saco de batata? Me ajuda aqui a erguer ou carregar esse saco de batata, né? Mas o senhor tinha acabado de vir da marinha e aí o marinheiro tinha uma linguagem própria e ele, quando queria erguer alguma coisa, falava içar. Né? E aí o senhor falou assim, me ajuda aqui a içar esse saco. E aí o cara falou, marinheiro? Aí o senhor falou, exatamente, acabei de vir da Maria. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, então tenham paciência ou assistam em mais de uma vez, se quiserem. Né? Ou, se também não quiserem, não assistam, mas essa é a minha homenagem para os 80 anos do senhor. E então eu vou falar o que tiver vontade, não importa quanto tempo dure. E aí o senhor, isso aqui, marinheiro, isso, aí fizeram amizade, e aí o senhor nessa brincadeira passou 8 anos trabalhando como cozinheiro, que era uma coisa que o senhor não gostava. E não sei, eu acho que também isso é uma das outras coisas que eu aprendi com o senhor, né?
Eu sempre fui muito idealizador, eu nunca quis trabalhar numa coisa que eu não gostasse. Na verdade, acho que não foi porque o senhor trabalhou 8 anos numa coisa que o senhor não gostou, mas para realizar o seu sonho, né? Eu sempre quis trabalhar numa coisa que eu amasse, porque eu não queria passar 8 horas do meu dia trabalhando num lugar que eu não gostasse, onde eu fosse infeliz, e chegar em casa estressado, frustrado e descontar na minha família. Desculpe. Não é o caso do senhor, tá? Não estou dizendo que isso é o caso do senhor, não. Isso é uma coisa que eu nunca quis. Por que eu estou falando isso? Porque o senhor passou 8 anos trabalhando como cozinheiro, que é uma coisa que o senhor não gostava. Eu lembro que eu me formei pela escola técnica, e isso é uma das coisas que o senhor nunca assim se conformou direito, né? Mas eu me formei pela escola técnica e eu lembro que quando eu fiz a primeira, eu fiz o básico 1 e o básico 2, e aí tinha que escolher o curso, eu escolhi eletrotécnica. Eu lembro que na minha primeira aula prática de instalações prediais, precisava fazer uma instalação elétrica ali, e eu disse, rapaz, isso aqui não é para mim não. Que merda foi que eu fiz? Que eu escolhi esse curso? Isso aqui não é. Eu falei pro professor, eu não sei o que eu fiz aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ele falou, não, calma, essa é a primeira aula prática. Eu fiz, pois é, mas eu estou perdido aqui, isso aqui não é para mim. Mas enfim, continuei, me formei, e aí eu fui para a empresa fazer o estágio. Só que assim como o senhor, né, eu sempre soube o que eu queria fazer da minha vida. Eu sabia que eu queria trabalhar com tecnologia. Eu lembro que muito pequenininho, talvez na idade de Noah, talvez um pouquinho mais novo ou mais velho, eu falava com minha mãe, eu vou ser engenheiro elétrico. Eu vou me formar em engenharia elétrica. E eu falava até o salário que eu ia ganhar na época lá, criança, e vou ganhar 10 mil. E minha mãe dizia assim, sonha, meu filho, porque sonhar faz bem. E eu não fiz engenharia elétrica. Por quê? Porque quando eu era criança, eu sabia que eu queria trabalhar com tecnologia. E quando eu era criança, a única coisa de tecnológica que eu sabia que tinha era engenharia elétrica. Quando eu me formei na escola técnica, eu terminei fazendo um curso, eu vou encurtar a história, fiz um curso de informática, e na primeira digitada eu falei, é isso aqui que eu quero para minha vida. Eu não quero mais nada para minha vida, é isso aqui que eu quero. Na primeira foi paixão a primeira teclada. Eu fiz, é isso aqui que eu quero para minha vida. E aí fui fazer o estágio de eletrotécnica já apaixonado por informática. E uma outra coisa que aí sim, eu acho que essa eu puxei, eu acho que veio do senhor, né? O senhor sempre dizia que o senhor tinha duas coisas que o senhor não queria trabalhar nunca. Era como taxista e mecânico. O taxista eu não lembro o que era. Eu não lembro por que era, mas o mecânico eu lembro. Que o senhor não gostava de sujar as mãos e o mecânico vivia com a mão suja. Ia chegar em casa sempre com a mão suja, etc. E hoje eu tenho verdadeiro pavor a sujar minhas mãos. Né? Até o senhor brinca dizendo que o cara ali não pode nem sujar as unhas. E na verdade eu tenho pavor de sujar as mãos. Eu brinco, né, dizendo que se for para fazer calo, que seja no meu cérebro, e eu não gosto de estar com a mão suja. E quando eu fiz o meu estágio de eletrotécnica, eu vivia com a minha mão suja. E aí por que eu estou contando essa história? Porque eu fiquei somente 4 meses, que era o tempo mínimo, o estágio era acho que de 6 meses, mas o mínimo que eu tinha que fazer para completar o tempo que a escola técnica pedia era de 4 meses. E foi o mínimo que eu fiz. E muitas vezes, eu lembro que muitos dias, eu às vezes ia para trás dos maquinários, para alguma coisa, para chorar. Dizendo, pedindo a Deus, Deus, me tire daqui, Senhor. Isso aqui não é lugar para mim, eu não quero estar aqui, eu não gosto daqui. Me ajude, Senhor, a sair daqui. Né? 4 meses. E o Senhor passou 8 anos como cozinheiro. Então, veja se isso não é um sinal de persistência. Aí, até que depois, né, veio a questão do concurso para vigilante. Era um grupo de, acho que 4 pessoas, né, com o senhor 5 ou com o senhor 4, não me lembro bem. Um deles me parece que era professor, e todos eles falaram, não, Zelito, vamos fazer era para outro cargo. E o senhor falou, não, cara, eu vou fazer para vigilante. Não, vamos fazer para... Não lembro qual era o outro cargo, o senhor sabe qual que era, mas precisava de maior conhecimento. O senhor, não vou fazer não. E aí todos eles fizeram, inclusive o professor, e todos eles perderam, e só o senhor passou para vigilante.
né? Então, isso também é autoconhecimento. Se eu falo assim, olha, rapaz, eu sei que eu posso chegar até aqui. Eu sei que se eu estudar e tudo mais, eu posso passar. Mas hoje, do jeito que eu estou, né, eu consigo chegar até aqui. É que nem, vamos pensar numa academia. Eu vou, quero fazer musculação, estou precisando. E aí vou carregar um peso. Não adianta, eu até posso se treinar, não sei, não faço ideia de levantamento de peso, etc. Mas vamos pensar então numa corrida. Vamos pensar numa corrida. Eu posso se treinar, correr uma maratona com certeza, 40 quilômetros. Mas não adianta hoje eu chegar e dizer assim, vou correr 40 quilômetros, que eu fui correr ali 6 com o Jó, né? Foram 6, Jó, 3 de ida, 3 de volta, e fui os 3 dias da beleza, os 3 de volta, a batata começou a querer dar cãibra, na verdade é uma distensão que eu tenho na panturrilha, e ela começou a reclamar. Então 6 quilômetros, então não adianta. Eu dizia assim, não, agora eu vou pegar hoje e vou correr uma maratona. Não vou aguentar. Né? Isso é autoconhecimento. Agora, claro que se eu treinar, eu vou conseguir. Então é a mesma coisa. O senhor, se tivesse escolaridade, treinasse, etc., com certeza poderia chegar naquele cargo. Mas naquele momento, o senhor falou assim: esse aqui é o que dá para mim. E o senhor passou como vigilante, entrou como vigilante e se aposentou como vigilante. Realizado um sonho. Outra coisa que as pessoas não enxergam, né, são os fracassos. Ele pensa que a vida foi só sucesso. Não. No percurso do senhor, né, tiveram com certeza aí vários fracassos. Eu não tenho nenhum exemplo agora de fracasso para contar, porque na história do senhor eu só desculpe, eu só me foquei no sucesso, eu só me foquei nas vitórias, até porque tiveram fracassos com certeza, mas a maioria, as vitórias do senhor superam muito os fracassos que teve pelo meio do caminho. Tá? Sacrifícios com certeza foram feitos muitos, devem ter sido várias noites sem dormir, né? E aí de sacrifícios, um que eu lembro, aí o senhor já na Petrobras, já casado com minha mãe, quando conversou com ela, né? E comprou o terreno, que hoje tem a casa lá da Tamandaré. O senhor, eu lembro que assim, uma outra coisa que eu queria pedir desculpa, se o detalhe não tiver exatamente igual, né? Aí é o que eu falo com minha mãe. Minha mãe, eu deduzo, né? Eu ouço e eu deduzo. Então, pode ser que um ou outro detalhe não seja sendo igual, mas porque eu ouvi, né? E aí nunca perguntei, nunca me aprofundei no detalhe, mas eu ouvi e eu deduzo mais ou menos como é que foi. Então, ali nos sacrifícios, o terreno que foi a nossa casa lá na Tamandaré, onde você chegou para a minha mamãe e falou assim: olha, Angélica, eu posso comprar esse terreno aqui, né? Eu acredito que foi aquele terreno da Tamandaré. Eu posso comprar esse terreno. Só que nós vamos passar, eu não lembro se era 1 ou 2 meses. 1 mês eu tenho certeza que foi, mas eu não lembro se era 1 ou 2 meses. Sem dinheiro nenhum, porque eu vou pegar todo o dinheiro, o salário, tudo, e vou comprar à vista esse terreno. Mas a gente vai ficar 1 mês eu tenho certeza, talvez 2, sem dinheiro nenhum. Não vou ter dinheiro para nada. Todo o salário que eu vou receber e o que eu tenho no banco, etc., eu vou pegar e eu compro, pago à vista. Eu não vou financiar nada, eu pago à vista. Mas a gente vai ficar sem dinheiro nenhum, não vai ter dinheiro nem para comer. Você topa? E aí que eu falei, né, que ele não estava sozinho quando ajudou a construir a família, etc. Minha mãe disse: eu topo, Zelito. Pode comprar. Eu topo. Ele fez assim: então, saiba, né, que quando der eu trago quentinha da Petrobras, eu vou comer no refeitório. E você vai ter que ir comer na casa de uma tia, na casa de outra tia, na casa de sua avó, porque eu não vou ter dinheiro para nada, a gente não vai ter dinheiro para comer. E minha mãe disse: eu topo. A gente passa esse mês, eu não lembro se 1 ou 2, mas vamos comprar o terreno e vamos construir nossa casa. E aí o senhor foi lá e comprou, né? E aí passou comendo quentinha, a mãe tendo que ir comer na casa de minha avó Ana, tendo que comer na casa de uma tia, na casa de outra tia, porque não tinha dinheiro para nada. Então, algumas pessoas podem dizer assim: você deu sorte. Meu amigo, isso é sorte? Isso não é sorte não, isso é sacrifício
e muita persistência. Tá? Que mais que a gente tem aqui, ó? Desapontamentos. Nossa, desapontamentos tiveram ter, com certeza tiveram muitos, né? Pensa aí, trabalhar 8 anos numa coisa que você não gosta. Eu passei 4 meses e quase que fiquei doido. Chorava várias vezes lá, me escondia atrás da máscara para chorar, pedindo a Deus, implorando a Deus para Deus me tirar de lá. Então, quantos desapontamentos devem ter havido nesses 8 anos trabalhando como cozinheiro, né? E também deve ter tido outros, como vigilante, deve ter outros desapontamentos na vida, mas mesmo assim o senhor, né, persistiu e o senhor conseguiu. Bons hábitos, tá? Bons hábitos. O senhor, aí eu vou misturar aqui, tá? Bons hábitos com trabalho duro. O senhor, outra coisa que, por incrível que pareça, o senhor me ensinou e eu tô rindo, né? Porque, enfim, tô rindo porque eu tô rindo. Que eu aprendi com o senhor a trabalhar duro. O senhor também mostrou pelo exemplo. O senhor, fora de casa, em casa, um trabalhador incondicional, né? Fazia as coisas ali, se precisava fazer alguma reforma em casa. Podia até sair uma merda, mas o senhor ia lá e fazia. Não, eu vou fazer isso aqui. Hoje eu brinco, eu dou risada. Uma das coisas que eu dou risada é que eu tenho uma caixa de ferramentas. Se você pegar minha caixa de ferramentas aqui em casa, ela tem tem tudo praticamente, né? Das ferramentas, todas as ferramentas top. Furadeira eu tenho 2 furadeiras. Uma que roda no sentido horário, anti-horário, marreta, faz o escambau. Que se eu pegar minha caixa de ferramenta, rapaz, é top de linha. Mas pergunta se eu quero pregar alguma coisa dentro de casa. Não quero fazer. Às vezes tem que furar alguma coisa, Tati que vai lá e fura. Eu falo assim, rapaz, se for para fazer calo, que seja no meu cérebro. Não quero fazer calo na minha mão. Tá? Mas o senhor deu exemplo. O senhor em casa, nossa, viu, o senhor suava, né? Fazia as coisas ali, tivesse que pintar, pintava, tivesse que lixar, lixava, tinha que furar, tinha que quebrar, o senhor, né, fazia ali, sempre deu esse exemplo, sempre trabalhou duro. E no trabalho é a mesma coisa. E aí, essa é uma outra coisa que eu tinha comentado lá atrás, que eu ia voltar nesse assunto, que eu aprendi com o senhor, a trabalhar duro. Tá? Pelo menos como que eu gosto de fazer, que é a informática, as empresas que eu passo, eu sempre tenho, as pessoas têm uma ótima percepção de mim, porque eu aprendi com o senhor a trabalhar duro. Aí eu lembro de uma coisa que o senhor sempre falava, desculpe, que o senhor sempre falava, né, que era assim, rapaz, quando você entra num lugar, numa empresa para trabalhar, a fama que você fizer no início é a fama que vai te levar até o final. Então, se você tiver fama de preguiçoso, você está lascado, porque você vai morrer com essa fama de preguiçoso, mesmo que depois você trabalhe duro. Né? Mesmo que depois você trabalhe duro, você vai continuar com a fama de preguiçoso, porque sempre vai ter alguém que lhe conheceu quando você era preguiçoso. E aí vai ter alguém que vai lhe ver e fala, nossa, aquele rapaz Correia trabalha pra caramba, né? E os outros vão dizer assim, Correia, você é maluco, aquela desgraça é uma preguiça dos infernos. Né? Parece que tem um coati amarrado nas costas de tão preguiçoso, não quer fazer nada. Embora agora você já esteja trabalhando. E o contrário é verdadeiro. Se você for uma pessoa que trabalhou duro, né? Trabalhou duro, depois você até pode relaxar. Mas quem olhar para você sempre vai dizer assim, rapaz, aquele cara é um trabalhador exemplar. Né? E até outra pessoa vai dizer assim, porra, aquele Correia, cara preguiçoso. Vai ter um monte de gente que vai dizer assim, você tá louco, Correia? Rapaz, aquele cara trabalha que nem o bicho é bom de trabalho. Então, essa sempre foi a fama que eu quis ter nos lugares em que eu passei, e graças a Deus, e graças aos ensinamentos que eu tive do Senhor, foi o que eu consegui. O Senhor me ensinou, né, a ser um trabalhador exemplar. Eu lembro até de uma situação aonde quando eu estava vindo de São Paulo para Curitiba, a primeira vez, eu fui para os Estados Unidos, voltei para São Paulo e aí arrumei um emprego em Curitiba. E eu lembro que quando eu entrei no meu primeiro emprego que eu vim para o Paraná, né, primeiro fui para Londrina, eu fui fazer uma entrevista com o Luiz Ochoa, que hoje está em Portugal, português, e aí ele me fez a entrevista, né, eu fui aprovado, e ele me perguntou quando eu começava. E aí eu avisei no outro emprego onde eu estava que eu iria sair, e era eu lembro, como se fosse hoje, por causa da data, né? Foi no dia 31
de abril. Janeiro, fevereiro, março, abril, 30 de abril. Abril é 30, desculpem. Esses 31, 30, 30 se confundem. Então eu botei aqui nos ossinhos do dedo, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. 30 de abril. Então no dia 30 de abril, eu falei com o Luiz Ochoa, a gente estava falando pelo Message, se eu não me engano, não lembro se era ICQ na época. Eu sei que era algum programa de chat. E eu falei com ele, eu falei assim, olha, cara, eu tô até o dia 30 de abril, o meu último dia aqui é 30 de abril. Tava no Real, Banco Real. Meu último dia aqui é 30 de abril, a partir daí eu tô por sua conta. Aí ele fez assim, então vem aqui amanhã pra gente conversar. Ou seja, 1º de maio, feriado, né? Eu vi, beleza, estarei aí. E aí fui pra lá, conversei, já tinha sido aprovado, né? Era só para ele me passar as coisas, que no outro dia eu ia viajar para o Paraná, para Londrina, onde eu ia começar a trabalhar lá em Londrina. E aí fui para Londrina, né? E nessa época eu não era casado, não tinha filhos. Eu entrava 9 da manhã e saía 2 da manhã do dia seguinte, todos os dias, de segunda a sexta, 9 da manhã a 2 da manhã do dia seguinte. E assim, nunca ganhei um centavo de hora extra nesse período. Então, você é louco, você, como o Léo diz, né? Você é louco, eu gosto do que eu faço e então era por prazer. Para mim não era um sacrifício, para mim era um prazer, né? Fazer aquilo lá. Então ficava eu e esse Luiz Ochoa, que era o diretor, e aí eu tive, né, essa fama de que era trabalhador, e até eles perguntavam, né, rapaz, mas você é baiano, por que você não é preguiçoso? Eu falei, quem disse que eu não sou preguiçoso? Eu sou o mais preguiçoso da Bahia, e mesmo assim estou aqui das 9 às 2 da manhã, imagine como é que é o povo lá, né? Mas eu sou preguiçoso, eu sou tão preguiçoso que eles me expulsaram de lá, porque eu era o mais preguiçoso dos preguiçosos. Né, então todos os lugares pelo qual eu passei, graças a Deus, eu tive essa fama de que eu era muito trabalhador, e eu aprendi e herdei isso do Senhor. Tá? Dedicação também, aí vem, né, a parte de se dedicar ali, de perseverar no sonho, né, de nunca desistir, e essa parte aí de bons hábitos, trabalho duro eu também, mas bons hábitos principalmente, e dedicação, né, ali de persistência, de não desistir e tal. Isso daí, de nós 4, né, somos 4 irmãos, me perdoe os outros se também, né, de novo, são assim, mas quem eu vejo mais isso é em Jó, né? Eu não sou tanto assim, não. Eu sou, como eu falei, eu faço até que uma coisa me dá prazer. Parou de me dar prazer, eu paro de fazer, eu não tenho essa. Eu vou falar vaidade, mas assim, não num termo pejorativo, tá? Assim, do tipo, vou fazer porque eu comecei e agora eu vou até o final. Não. Se chegar no meio do caminho, o meio do caminho, para mim, eu se perdi a vontade e perdi a graça, eu abandono, né? Isso eu não aprendi com o Senhor, né? Porque o Senhor, não, começou, agora vou até o final, vou até terminar. Mas isso aí, quem aprendeu muito foi Jó. Jó, os outros meus irmãos, assim, quem mais se destaca para mim nesse quesito aí é Jó, né? Começou, agora eu vou até o final nisso daí. E sempre querendo ser o melhor, né? Porque também aprendeu com o Senhor, e eu também não tive essa vaidade, né? Eu lembro que no colégio, Jó queria sempre ser o primeiro da turma, né? Seja no colégio, quando fez academia, quando fez a faculdade lá em Porto Alegre, né? Acho que foi em Porto Alegre, se eu não me engano, que o Jó fez. E lá começou a fazer faculdade de Direito. A média, não é nem a nota, a média dele era, acho que 9,5. Né? Então ele sempre, né, aprendeu isso com o Senhor, sempre querendo ser o melhor. Eu não. Qual é a média aqui da escola? É 7. Bom, então se eu tirar 10, se eu fizer média 10 na primeira unidade, média 10 na segunda, se eu tirar 1 na última prova, 21, já passei. Na quarta unidade eu não preciso nem fazer nada, posso até tirar 0. Essa era a minha meta. Né? Então eu procurava logo. Eu lembro que na escola técnica, uma vez, uma prova de história, foi bem assim, a média lá era 6, e eu tinha tirado 10 na primeira, tinha feito 10, média 10 na primeira unidade, 10 na segunda, e aí a terceira eu disse, rapaz, eu não vou fazer mais nada. Tinha uma outra matéria, que era geografia, que o professor era o cão chupando manga, que era o Jairo, foi professor também de Seara.
Jairo era o cão chupando manga, ele colocou mais gente na prova final do que matemática, né? E aí tinha uma prova de história, que eu já estava passado, já tinha feito 20, e tinha a prova de Jairo, geografia, que eu ainda precisava de nota, não estava precisando de muito, precisava de tirar 4, alguma coisa assim, mas não precisava tirar muito, mas ainda precisava de nota. E Jairo era o capeta. Eu disse, rapaz, eu que não vou estudar, quem vai estudar para história é Coelho, não eu. E aí fiz um trabalho lá, meia boca, eu disse, vou chegar lá e leio, né, o trabalho, a apresentação. E aí era em equipe, né? Então começou com 2 colegas e eu. E aí a Aninha começou a ler. Ele falou: se você vai ler, pode parar. Aí passou para outra, para TT. Aí TT fez: putz, eu também vou ler. Ele: não, então passa para o próximo. Eu falei: aí era eu, né? Eu falei: então próximo. E aí ele deu 1, né? E aí eu tinha passado com 21, mas Jó de jeito nenhum iria aceitar uma situação dessa. Ele ia querer tirar 10 e 11 se fosse preciso. Aprendeu com o Senhor, né? Então são os bons hábitos e a dedicação. Então, meu pai, resumindo, essa é a ilusão do iceberg. Quando a pessoa olha para o Senhor, que vê o Senhor como um homem de sucesso, a única coisa que ele está vendo é essa pequena parte aí, 10%, é o que eles conseguem ver. 90% é o que eles não veem. E é por isso, meu pai, que eu tenho, vou voltar aqui para eu poder olhar aqui, muito orgulho do Senhor. Tá? Eu quero que essa data se repita muitas e muitas vezes. Eu quero que a gente chegue, sei lá, até os 90, se eu chegue até os 90, até os 100, ou até a próxima data em que der para fazer uma festa com várias pessoas, porque eu ainda quero realizar, esse é um sonho que eu ainda quero realizar, de contar a história do Senhor para as pessoas, para que as pessoas possam te conhecer melhor e sentir tanto orgulho do Senhor quanto eu sinto, ou pelo menos uma pequena parte dele, né? Então, conhecendo a sua história como eu conheço, que também nem é tanto assim, eles vão ter muito mais orgulho do Senhor do que eles têm hoje. Tá? Então, esse é o meu desejo para o Senhor, de um feliz aniversário, que essa data ainda possa se repetir muitos e muitos anos, que Deus possa te dar muita saúde. Né? O Senhor, meu Pai, é o meu herói, é um dos meus heróis. Né? Eu tenho, assim, eu posso dizer que eu tenho 2 grandes heróis na minha vida. Os 2, por sinal, têm o mesmo nome, coincidentemente, mas hoje eu estou falando sobre um deles, que é o Senhor. Eu aprendi muita coisa com o Senhor. Se eu me tornei um homem de bem hoje, claro, de novo, né? Tem aí a influência da minha mãe, tem a influência dos meus próprios irmãos, o exemplo que eles davam em casa, né? O exemplo de Jó, o exemplo de Ciara, o exemplo de Di. Mas hoje, homenageado ao Senhor, então, se eu me tornei o homem que eu sou hoje, ou bom ou ruim, né? Foi graças, grande parte, ao Senhor, mas eu acho que eu tenho claro, assim como o Senhor, meus defeitos, mas eu acredito que nossas virtudes superam em muitos os nossos defeitos. Se a gente puser na balança, a gente vai ver que nossas virtudes superam os nossos defeitos. E eu aprendi isso com o Senhor, devo isso ao Senhor. Eu aprendi a ser homem, né? Como um homem deve ser com o Senhor. Então, felicidades, tenha um ótimo dia, que Deus abençoe o Senhor hoje e sempre. Te amo, meu Pai.